Boa noite, crianças! Aqui é o André Renato, do blog de cinema Sombras Elétricas, e este é mais um episódio de Livros de Cinema. Tenho aqui em minhas mãos, uma verdadeira aula sobre a sétima arte. O discurso cinematográfico, a opacidade e a transparência, do professor Ismael Xavier, que é uma das grandes autoridades no cinema no Brasil contemporâneo, nos últimos 30 anos. Tá? Professor Ismael Xavier, da Escola de Comunicações e Artes da USP, certo? Grande crítico de cinema, teórico de cinema, enfim. Este livro é uma bíblia dos estudos cinematográficos em nosso país. E é ao mesmo tempo uma grande cartilha, tá? Um ótimo livro introdutório. Ele costuma fazer parte de muitas bibliografias por aí, de cursos livres, cursos técnicos, cursos modulares, graduações em cinema e audiovisual e também em pós-graduação, mestrado, doutorado. É uma leitura obrigatória, tá? E é uma leitura legal, muito legal. O Ismael Xavier ele é bastante didático, tá? Basicamente o que ele faz aqui é um histórico, tá? Um histórico das principais correntes teóricas que já pensaram a sétima arte ao longo desses seus 125 anos, quase, né, de cinema que a gente tem. Num caráter bem panorâmico, resumindo as principais ideias dos principais teóricos, as principais escolas, né, teóricas de cinema, não só na reflexão teórica crítica, mas também na produção, né, diferentes escolas de produção cinematográfica, em diferentes estilos, beleza? Vou contar resumidamente aqui para vocês. O primeiro capítulo do livro se chama A Janela do Cinema e a Identificação, né? O professor Xavier ele vai discutir, né, esse mito, praticamente, mito do cinema como janela para o mundo, do cinema como captação da realidade pura, ontológica, como a gente já vem falando aqui em outros episódios. O cinema é mesmo essa janela? Em que medida que ele é uma janela, né, tão realista assim? E ele vai discutir também, né, problematizar a questão da identificação, né, pensando principalmente no cinema ficcional, tá? A identificação com entre o espectador e o personagem, a catarse, né, a velha catarse aristotélica, né, a identificação e o expurgo de emoções através da vivência indireta, né, do personagem, ok? A gente vivencia indiretamente o que o personagem está passando ali dentro do filme. Segundo capítulo, a decupagem clássica, a mise-en-scène, a encenação clássica. Aqui, o Ismael Xavier ele vai falar de um cinema mais apegado à realidade, tá? Um cinema mais realista, como captação da verdade material do mundo, o cinema como janela da alma, só que dentro de um contexto de produção que já é industrial, né? Na era de ouro de Hollywood, tá? Na Hollywood dos anos 30, principalmente, ok? Um cinema muito realista, mas ao mesmo tempo ilusório, né? Na verdade, ilusões que remetem, que tentam recriar, né, emular uma realidade. São os grandes estúdios, né? É tudo aquilo que aparece, por exemplo, no grande clássico, Cantando na Chuva, certo? Do Stanley Donen, com Gene Kelly, a Debbie Reynolds, que fala daquela época, né? O cinema da Hollywood na passagem
dos filmes mudos para os filmes sonoros, principalmente aquele número musical em que Gene Kelly ele dança dentro de um estúdio com aquele puta pôr do sol por trás desenhado no pano e um ventilador gigantesco reproduzindo um vento. É isso, né? Um cinema supostamente realista, mas na verdade profundamente ilusório, discursivo, uma montagem que procura se fazer invisível, quer dizer, ela existe, ela está lá, mas ela procura se esconder, como se as cenas se sucedessem de maneira natural e espontânea, né? É a velha ilusão hollywoodiana que, logicamente, continua muito forte até hoje. Daí, terceiro capítulo, do naturalismo ao realismo crítico. Ele vai continuar ainda falando sobre a decupagem clássica hollywoodiana, mas já fazendo a passagem pro realismo socialista, soviético. Ele vai falar da experiência de Kuleshov, ele vai falar dos primeiros princípios da montagem cinematográfica, já buscando uma linguagem específica, né, buscando um dizer usando imagens, um escrever usando imagens, enfim, que a gente vê, por exemplo, no cinema de Pudovkin, né, lá na União Soviética, na década de 20. Quarto capítulo, o realismo revelatório e a crítica à montagem. Aqui ele vai falar das correntes radicalmente realistas, ontologicamente falando, de um ponto de vista filosófico mesmo, tá? A realidade, o poder da realidade em si, a realidade pura, tá? Ou seja, André Bazin, né? Subcapítulo aqui, o modelo de André Bazin, o empirismo de Krakauer e o humanismo neorrealista, as correções fenomenológicas, então, aquelas correntes que a gente já falou aqui em outros episódios, né? O realismo de André Bazin, a fenomenologia do cinema, o cinema enquanto experiência de realidade, experiência de vida mesmo, né? Através da identificação com os personagens, com os acontecimentos lá na tela. É isso, né? O realismo cinematográfico. Quinto capítulo, a vanguarda ontológica, ainda dentro da linha basiniana, mas já passando pro primeiro cinema poético, o cinema legal das vanguardas, né, da década de 20, década de 30. O primeiro cinema poético, o cinema puro, experimental, sem roteiro, sem história, sem nada. O modelo onírico, ou seja, o cinema de sonhos, tá? De Jean Cocteau, por exemplo, né? O Sangue de um Poeta, o cinema surrealista, tá? Ismael Xavier ele vai andando um pouco, né? Indo e voltando um pouco aí no tempo, falando das diferentes correntes, tá? O cinema vanguardista ele veio um pouco antes do modelo de André Bazin, mas dialoga em alguns elementos com o modelo de André Bazin. Enfim. Sexto capítulo, o cinema discurso e a desconstrução. Aqui o professor Xavier ele vai juntar tanto a primeira escola do cinema discursivo, do cinema escrita, né, a câmera caneta, que vem lá da União Soviética, também na época das vanguardas, né, década de 20, 30, Sergei Eisenstein, o Dziga Vertov, o homem com uma câmera, né, o cinema como discurso tal qual a linguagem verbal, tá, o discurso escrito. E no mesmo capítulo ele vai juntar tudo isso já num outro, né, período histórico aí, mas por essas aproximações teóricas, né, que o Ismael Xavier faz, ele vai juntar com a segunda vertente do cinema discursivo que veio com bastante força nos anos 60, que é toda uma teoria de cinema ligada
ao estruturalismo linguístico e principalmente a semiologia e a semiótica, tá? A semiótica cinematográfica, que é uma linha que continua com bastante força até hoje em muitas escolas de cinema, né? Com bastante força na academia, tá? O filme enquanto uma linguagem mesmo, um conjunto de signos, os signos cinematográficos, quais seriam o significante e o significado no cinema, tá? Enfim. E ele vai falar do Eisenstein, a famosa montagem de atrações einsteiniana, né, com vias a comunicar uma ideia, o impacto das ciências da linguagem, né, já nos anos 60, e ele vai encerrar com o advento de um cinema que também é discursivo, mas que já parte para uma linha política, engajada, tá? Um cinema que se assume como discurso, um discurso historicamente orientado, materialmente determinado, um discurso realmente, um discurso dialético, materialista, tá? Bom, vários filmes do Godard, né? Godard que enveredou bastante por essa linha e que também continua com muita força até hoje, tá? Esse cinema, o cinema de ideias num contexto histórico, político, social. Então, enfim, no geral, os capítulos aqui do livro eles vão se dividir entre o cinema enquanto transparência, é essa ideia, né? Cinema transparência, ou seja, o cinema como janela para o mundo, né? A imagem pura, a realidade ontológica da coisa ali, a câmera apenas como instrumento de captação da realidade em si, né? O que nos remete ao episódio passado, o Esculpir do Tempo, do Andrei Tarkovsky. Enquanto que os outros capítulos vão se ater à dimensão da opacidade, o cinema opaco, ou seja, não se trata de uma realidade pura ali, captada de maneira mecânica pela câmera. Não. Não existiria essa realidade, na verdade, né? O que existe são discursos, ideologias, visões de mundo, e cada filme, quer dizer, a câmera não é um instrumento ingênuo, né? As escolhas, inclusive ideológicas do diretor, elas estão sempre presentes, né? Mesmo que seja apenas no ângulo, né, no enquadramento com o qual o diretor decide captar uma cena. Isso já pode revelar por parte, né, do diretor inclinações ideológicas, digamos assim, discursivas, tá? Então, dentro dessa dicotomia que continua forte até hoje, esse livro ele continua muito relevante, como eu falei, é uma obra obrigatória, né, para quem quer iniciar ou se aprofundar nos estudos cinematográficos. Essa dicotomia entre o cinema como transparência, né, e o cinema como opacidade, essa polarização, ela continua muito presente, ela é muito relevante ainda e ajuda a gente a pensar em vários filmes, a pensar na proposta artística de vários cineastas, por exemplo, o nosso amigo Andrei Tarkovsky, que discutimos semana passada. E é isso, gente. Então, ótima leitura aí. Fiquem com, né, esta histórica aula do professor Ismael Xavier. Valeu, falou, até a próxima!